O que aconteceu com a evolução gradual do pensamento é que agora os seres humanos tendem a pensar demais. Há muito pensamento não apenas desnecessário que gera problemas desnecessários, e em muitos casos, inexistentes, como quando você fica acordado à noite na cama e começa a se preocupar. Isso gera muita infelicidade desnecessária. Então, as pessoas não percebem que uma parte significativa da infelicidade em suas vidas é na verdade gerada por atividades mentais negativas, muitas vezes destrutivas e desnecessárias, e elas nem sequer sabem disso. Mindfulness é, antes de tudo, descobrir o simples fato de que há uma voz em sua cabeça que comenta continuamente sobre sua vida, sobre o que está acontecendo ao seu redor. É o diálogo interno, e todos sabem o que é o diálogo interno, na qual você fala consigo mesmo. Às vezes você fala consigo mesmo na primeira pessoa, eu. Algumas pessoas falam consigo mesmas na segunda pessoa, você. Então, você pode ficar irritado consigo mesmo, e então diz, você não deveria ter feito isso. E então você tem outro pensamento que é, sim, mas eu não pude evitar. E você pode até ter uma terceira voz que intercede com o que quer que seja. Por que não consigo interromper esse diálogo interno? Isso também é diálogo interno. A primeira coisa, o que eu chamo de primeiro despertar espiritual, é algo muito básico e muito simples. É a descoberta de que há uma voz em sua cabeça que sempre fala com você, na maioria das vezes silenciosamente. Se ela falar em voz alta e não houver ninguém por perto, então você é considerado insano. E isso só se for em voz alta, mas a maioria das pessoas tem isso dentro de suas cabeças e não são consideradas insanas. É considerado normal. Mas não há uma grande diferença entre os dois. E às vezes, quando você os escuta, pode haver um homem andando na rua, resmungando. E você diz, ele é realmente louco. Mas pode ser que você esteja fazendo o mesmo, mas é só que não é em voz alta, está na sua cabeça. Por que eu não disse isso? Eu deveria ter dito aquilo. Por que não disse? Na próxima vez que ele fizer isso, vou saber exatamente o que responder. E isso continua sem parar. Ou você fica acordado à noite e começa a se preocupar. Você acorda e pensa, meu Deus, o que vai acontecer? E se isso não funcionar e aquilo der errado? E se ele fizer isso? E assim por diante, e então você entra nisso, é arrastado. Um pensamento leva a outro pensamento e mais outro. Meu Deus! E então o corpo não consegue distinguir entre uma realidade real, um evento que está acontecendo na vida real, e o que sua mente está dizendo. Então, quando você tem pensamentos temerosos, o corpo reage a cada pensamento temeroso. E isso é uma emoção. O corpo reage com uma emoção, a emoção que você sente no seu corpo. O corpo não pode distinguir entre um evento real e um pensamento. Então, quando você pensa pensamentos temerosos, as emoções que você sente são as emoções que estão dizendo, estou em perigo. Há um perigo real aqui. Então você sente a emoção de medo, ansiedade. Você pode se sentir agitado. E não é apenas desagradável. Se você se entregar a esse tipo de pensamento inútil, disfuncional e destrutivo ano após ano, isso tem seu efeito no corpo e diminui a capacidade do corpo de ter energia para combater doenças. Até a medicina convencional está descobrindo a conexão entre seu estado mental e seu estado de saúde. Portanto, é vitalmente importante descobrir, antes de tudo, que há uma voz em sua cabeça que mantém um diálogo interno na maior parte do tempo. E para muitas pessoas, curiosamente, esse diálogo interno não é sempre negativo. Mas para muitas pessoas é mais negativo do que positivo. Um bom evento que aconteceu ontem, uma reunião agradável, ou você saiu para a natureza e testemunhou um belo pôr do sol. Ok, você pode se lembrar disso hoje e pensar, aquele foi um belo pôr do sol, ou tivemos uma conversa agradável ontem. Mas você não pode pensar tanto sobre um evento agradável. Mas a mente, quando há algo negativo que aconteceu ontem, alguém te ofendeu ou não te deu a atenção que você precisava, que você queria dele, então você pode começar a pensar, meu Deus, o que ele fez? Ele é realmente... Na próxima vez que ele fizer isso, vou dizer isso ou ele realmente deveria. Por que ele não faz? Você pode passar muito tempo remoendo algo negativo, muito mais tempo do que remoendo algo positivo. Parece que um evento negativo é muito mais alimento para uma atividade mental inútil do que um evento positivo. E essa é a vida para muitas pessoas. Uma porcentagem significativa da atividade mental delas é negativa.
para algumas pessoas, é quase 100% negativa, e isso se reflete em todas as áreas de suas vidas. E eu digo isso porque seu estado predominante de consciência, seu estado mental e emocional predominante, tem uma certa correlação com quem você se associa, onde se encontra e até que tipo de coisas acontecem com você. Há uma correlação que nem sempre é imediatamente reconhecível. Mas existe uma correlação entre o estado mental e emocional predominante de uma pessoa e com quem ela está, quem são seus amigos, onde trabalha e até o que acontece com ela. Então, se você está em um estado muito negativo por muito tempo, tende a atrair também eventos negativos. Mas você precisa descobrir isso por si mesmo. Não estou dizendo acredite em mim. Estou dizendo, observe seus pensamentos e o que acontece em sua vida. Então você pode descobrir primeiro que o despertar espiritual é descobrir que há uma atividade mental contínua. E para algumas pessoas é uma descoberta que uma parte significativa de sua atividade mental é negativa. Mas o essencial é descobrir que essa conversa contínua em minha cabeça, que é considerada normal, é considerada o estado humano normal. E claro, você não pode abolir o pensamento. Claro, haverá pensamento. Mas a questão é, existe uma consciência por trás do seu pensamento? Você pode descobrir no momento em que um certo pensamento aparece em sua mente, percebendo, eu tive esse pensamento por anos. Ele vem novamente e novamente. E você percebe que há uma presença observadora. E essa presença observadora não é um pensamento, é apenas a capacidade de perceber que há uma voz em sua cabeça e que há pensamentos. E você percebe que alguns desses pensamentos são negativos, e muitos desses pensamentos na verdade são não apenas desnecessários, mas tornam sua vida muito difícil. Então a maioria das pessoas vive com o que eu chamo de mente desorganizada. Uma mente desorganizada significa que elas estão completamente inconscientes de que há um fluxo contínuo de comentários mentais, e isso continua. E sempre que encontram alguém, imediatamente certos julgamentos se formam. E tudo o que sentem é uma necessidade de imediatamente adotar uma posição em relação a isso. Imediatamente dizer, sou contra isso, eu não gosto disso. Imediatamente adotar uma posição mental e estar identificado com essa posição mental, e isso é um pensamento. Então, se você descobrir dentro de si mesmo que muitas vezes parece que falta algo, um estado de insuficiência, de não ter o suficiente, e você sente o remédio é ser ativo neste mundo, e alcançar e fazer o máximo possível. Então você provavelmente descobrirá que, em última análise, isso não é a resposta para o seu estado de insuficiência. Para transcender, para ir além do seu estado de que lhe falta algo, estado de necessidade, de não ter o suficiente, a prática espiritual e a realização espiritual são necessárias. Foque na realização do ser. É apenas lá que você pode ir além desse estado de insuficiência que é o ego. Vá para dentro de si mesmo e descubra quem ou o que você é além da pessoa.